Bom dia, meus queridos, tudo bem com você? Vamos lá, continuação da nossa aula sobre gases e suas transformações. A gente vai dar uma relembrada aí um pouquinho, rapidinho, a respeito do que a gente já viu até agora sobre os gases e as suas transformações. Então, apenas para a gente lembrar, a gente viu aí que três coisas influenciam nessa transformação dos gases, né? Então, a primeira delas é a pressão, a segunda, a temperatura e, em terceiro lugar, o volume, tá? Só que hoje a gente vai ver aí, além da lei dos gases, a lei dos gases, né, que nós vimos há pouco, a gente vai ver aí também um pouco sobre uma tal de constante universal dos gases. O que vem a ser isso, né? Onde é que a gente aplica essa constante universal dos gases? Então, primeiro aí para a gente dar uma lembrada, essa daqui, ó, é a lei geral dos gases, tá? Então, a gente lembra aí que na lei geral dos gases a gente tem a relação entre pressão, volume e temperatura, tá? Então, pressão inicial vezes o volume inicial dividido pela temperatura inicial é igual a pressão final vezes o volume final sobre a temperatura final, ok? Às vezes, em algumas atividades, a gente vai trabalhar com essa lei dos gases do jeitinho que está ali, tá? Com as três situações sendo envolvidas. Quando eu não tenho essas três situações, aí a gente lembra do tipo de transformação que a gente tem. Então, por exemplo, se eu tiver uma pressão que ela é chamada de isovolumétrica, uma transformação que é chamada de isovolumétrica é aquela em que o volume se mantém constante, aí a gente vai fazer pressão e temperatura, tá? O outro tipo, ou a outra tipo de transformação, o outro tipo de transformação que a gente tem também é aí quando a isobárica, que é quando a pressão é a mesma. Aí eu relaciono apenas volume e temperatura, que seriam apenas essas duas partes aqui, ok? E quando eu não tiver a temperatura, ou melhor, quando a temperatura se mantiver constante, que a gente relaciona apenas pressão e volume, aí é chamado de isotérmica. Então, lembrando que cada uma delas, elas têm um nomezinho, né? Por exemplo, a pressão ou a transformação isotérmica é a lei de Boyle, né? Porque foi Boyle e Mariotti que definiu ela. Então, quando eu relaciono apenas pressão e volume, a temperatura é constante, se mantém a mesma, é a lei de Boyle, que a gente vai usar apenas, deixa só eu apagar aqui, peraí, vamos apagar essa parte aqui. Então, a lei de Boyle, ela relaciona apenas o quê? Essa partezinha aqui, ó, tá? Só pressão e volume, ok? Então, ela é chamada transformação isotérmica. Aí, quando eu vou lá, por exemplo, lei de Charles, né? Lei de Charles, aí Charles, ele já relaciona o quê? Ele já é a chamada transformação isobárica, né? Na qual a gente mantém a pressão. Então, aqui na isobárica, a gente relaciona apenas volume e temperatura, ok? Então, seria apenas aqui, ó, volume e temperatura, tá bom? E aí, a outra que a gente viu também, que é a de Gay-Lussac, né? A lei de Gay-Lussac, ela relaciona aí apenas, ela é chamada de transformação isovolumétrica, na qual a gente mantém o volume e trabalha apenas com, deixa eu apagar aqui, a gente trabalha apenas com a pressão e a temperatura, ok? Então, essas seriam as mudanças que a gente tem. Aqui, mudança isotérmica, tá? Pressão e volume. A mudança isocórica, né, ou isovolumétrica é a mesma, tá? Em que o volume se mantém constante e a isobárica. Tá bom? Então, vamos anotar aqui. A isobárica relaciona volume e temperatura, ok? Pressão é constante, tá? E aí, a gente já viu essas três transformações. Só que, dentro dessas três transformações, a gente tem aí algo que é muito importante para a gente poder estar trabalhando aí, que é a parte, peraí, deixa eu só voltar aqui, deixa eu apagar, que é a parte aí, então, da constante universal dos gases, ok? Então, o que a gente vai ter aqui, ó? Na constante universal dos gases, eu tenho
um outro tipo, essa curva de processo a gente vai ver mais para frente. Então, assim, ó, a constante universal dos gases, ela trabalha o seguinte, ó, presta bem atenção aqui ao que está escrito, ó. Nas três transformações, tanto a isobárica, quanto a isovolumétrica, quanto a isotérmica, elas foram estabelecidas para uma determinada quantidade de gás, em que a massa desse gás ela é constante. Por isso, a gente usou a lei geral dos gases. Agora, a gente tem uma outra situação que o físico Clapeyron ele demonstrou na equação de gases perfeitos, que é a que a gente vai ver hoje, tá? Que ela relaciona as grandezas que interferem no equilíbrio de um sistema termodinâmico, que são volume, temperatura e pressão, com o calor latente. Até agora, essa parte do calor latente, para a gente não tinha trabalhado. E qual é esse calor latente? Bom, esse calor latente para cada situação, seja para compressão, ou seja, em que há variação de pressão, seja o calor latente de dilatação, em que há uma variação de volume, por exemplo, ou calor latente de vaporização. E quando envolve esse tipo de calor latente, Clapeyron ele escreveu uma equação em que ele relaciona duas coisas. A primeira delas é o número de mols, tá? O número de mols que o gás tem, então determinado gases, cada um dos tipos de gases vai ter um número de mols, e também isso daqui, ó, que é chamada de constante universal dos gases perfeitos, que é usada a letra R, e ela tem um valor constante, como o próprio nome diz ali. É a constante universal dos gases perfeitos. E qual é esse valor constante? 8,3 joules por mol e Kelvin. Notem que aqui, novamente, a temperatura que a gente usa é o Kelvin, tá? Ela assume o valor para qualquer tipo de gás. Então, é um valor constante para qualquer tipo de gás. Esse valor constante, ou dentro dessa constante, a gente estabelece, então, o seguinte. Deixa eu só mudar a página aqui, peraí, que não quer mudar. E a gente tem aí a formulazinha, uma constante universal dos gases, que ela relaciona aí pressão, volume e temperatura, mais o número de moles, ok? Então, deixa eu só mudar aqui, que não está querendo mudar, só um pouquinho. Ok, agora foi. Essa é a constante universal dos gases. Olha só, uma formulazinha bem simples. Ela é a mesma, olha só, ela é a mesma fórmula que a gente vem trabalhando lá na lei dos gases, tá? Só que de acordo com cada uma das situações, a gente vai juntando a razão matemática que é a mesma, ok? Então, essa constante universal dos gases, ela relaciona o seguinte. Peraí, deixa eu voltar aqui. Ela relaciona o seguinte. Peraí, não era isso não, peraí. Aqui. Pressão, volume, com esse Nzinho, que é o número de moles, o Rzinho, que é chamada de constante dos gases, que a gente viu aí, que é 8,3. Na maioria dos exercícios, vai se usar apenas 8,3. E a temperatura. Ok? Então, essa aqui, ó, você grava aí, essa é a constante de gases, lei geral dos gases. P, pressão, vezes o volume, é igual ao número de moles, ou de mols, né, dependendo aí vezes esse R, que é a constante, sempre vai ser esse 8,3 joules por mol, e a temperatura, ok? Então, vamos ver aqui um exemplo para a gente poder trabalhar. Só um pouquinho que está difícil de mudar aqui, que é o seguinte, ó, vamos lá. Da lei dos gases, mesma coisa que a gente viu, se nós tivermos um gás numa condição 1, qual é a condição 1? Condição geral aí, ó, pressão inicial, volume inicial e temperatura é igual ele vai ter, na verdade, o número de moles vezes a constante geral dos gases, que é o Rzinho. Isso para cada uma das situações, tá? Então, chegamos aqui nessa fórmula. Essa é a fórmula que nós vamos trabalhar agora. Pressão vezes o volume do gás é igual ao número de moles, ou mols, dependendo aí da literatura que você for ver, vezes a temperatura, ok? Depois essa aqui, a gente faz essa do motor, só para a gente fechar aqui, ó, olha só esse exemplo aqui. 0,5 mol de um gás ocupa um volume de 0,1 metro cúbico,
Quando a uma temperatura de 300 Kelvin, olha só, nesse exercício aqui, a temperatura já está em Kelvin, ok? Pergunta, qual é a pressão do gás a 300 Kelvin? Então, considere R igual a 8,3. Esse R é a constante, beleza? Então, vamos ver aqui o que a gente tem, ó. Anotando aqui o que a gente tem, pressão a 300 Kelvin é o que ele quer. Como a temperatura já está em Kelvin, eu não preciso mudar nada, tá bom? Então, a gente manteve ali a temperatura. Se, por exemplo, ele tivesse dado a temperatura em Celsius, eu teria que transformar a temperatura em Celsius, que é só somar 273, tá bom? Ele deu aí o volume, então tá aqui, ó, o volume, ok? Tá ali o volume. A temperatura ele já deu também, 300 Kelvin. E o Nzinho, que é o número de mols ou moles, o número de moles, eu gosto mais de falar moles, tá? O número de moles desse gás é 0,5, tá? Então, eu tenho 0,5 moles. Pronto, olha só que simples. Só substituir na fórmula. P vezes V é igual a N vezes R vezes T. P é a pressão que eu quero, que está aqui, ó. V é o volume, que é de 0,1 metro cúbico. O Nzinho, que é o número de moles, que está aqui, 0,5. O 8,3, que é a constante, sempre vai ser esse 8,3. E a temperatura em Kelvin. Já está em Kelvin, facilitou nossa vida, beleza? Multiplicando 0,5 por 8,3 por 300, vai dar 1.245. Passando 0,1 para o lado de lá, dividindo, a pressão, então, que eu vou ter vai ser de 12.450 Pascal. Normalmente, quase 100% dos casos, a gente vai usar essa temperatura em Pascal, ok? Então, você viu aqui, não é complicado, essa daqui é a constante universal dos gases. Essa formulazinha aqui, ela é a mesma que a gente usa aqui, ó, tá? Lá atrás, como a gente já viu, tá bom? Então, essa fórmula é a mesma, tá? Então, como a gente tem, só que a única coisa que a gente acrescenta aqui, nessa formulazinha, ela está no formato em que eu consigo considerar N, o número de moles, e R, essa constante, tá bom? Então, o exercício citou N, número de moles, R, a constante, nós vamos usar essa fórmula. Se não citar, se ele quiser apenas a transformação, tá? Se ele quiser apenas a transformação, aí a gente usa a outra fórmula, que é essa daqui, ó, tá? A constante geral dos gases. Então, para a gente finalizar aqui, lei geral dos gases é essa. Quando ele relacionar o número de moles e essa constante, a gente usa a outra fórmula conforme o exercício, tá bom? Essa fórmula aqui na lei geral dos gases, a gente vai usar para as transformações gerais, como é esse exercício que nós vamos fazer na próxima aula. Quando eu tiver pressão isobárica, em que eu mantenho a pressão, transformação isobárica em que eu mantenho a pressão, nas transformações isovolumétricas, que eu mantenho o volume, ou nas transformações isotérmicas, que eu mantenho a temperatura. Ok? Então, para hoje, é isso daqui. Lei geral dos gases, com a constante universal dos gases, pressão vezes volume é igual a N, que é o número de moles, vezes R, que é uma constante, sempre 8,3 joules por mol, vezes a temperatura, ok? Então, com isso, a gente vai continuar vendo aí como é que funciona esse trabalho de transformação dos gases e nos seus estados específicos. Ok, queridos? Um abraço e aí a gente se vê amanhã na nossa aula Zoom.